E aqui estamos para mais um Sofá Cinemec, em que acompanhamos ano a ano as edições do Oscar, falando sempre dos indicados a melhor filme, nessa categoria aí tão importante. E hoje, Oscar 2002. E comigo, você já sabe, ela. Melissa, tudo bem? Tudo bem. Como é que tu tá? Eu estou muito Na bem. reta final do ano? Reta final do ano, férias, Véspera de Natal. véspera de Natal. A gente... Inclusive, é uma edição especial, né? Essa, né? Quando vocês assistirem, vai... Tá quase ali, né? O Natal. Chegando aí o Natal, né? E a edição de hoje, que a gente vai comentar, não traz filmes natalinos, né? Não tem nenhum natalino. Apesar de terem Não que eu alguns... lembre, pelo menos. Não tem. Né? Apesar de tem um deles ali que tem uma reunião de pessoas, mas não tem nada a ver com o Natal. Pois é. Mas a gente trouxe um amiguinho aqui, Ah, tá aqui. natalino. Nosso amiguinho natalino junto com os nossos outros amiguinhos. Melissa, a edição de 2002, né, referente aos filmes lançados em Los Angeles em 2001, é a edição de número 74 do Oscar, aconteceu no dia 24 de março de 2002. Eu tô tentando puxar na memória, assim, mas eu realmente tô com problema de memória, viu? 2002, em pleno vapor, a faculdade, pensando já no TCC. Tu tava nessa? Sim. Eu acho que eu tava terminando uma especialização, começando outra graduação, um negócio meio assim, eu acho. Por aí. Eu tava na finaleira. É o último ano, vamos dizer, né? Sim. E depois começou a trabalhar. É... Ou já trabalhava? Não. Eu comecei a trabalhar depois. Tem que ganhar dinheiro, né? Sim. Tu tem que sair da faculdade já trabalhando, senão... O leite da criança, né? A criança não fica sem o leitinho, né? Não. Pois é. E essa edição do Oscar, então, que aconteceu nesse dia, foi num domingo, né? Lembrando aí que houve uma mudança uns anos atrás para as cerimônias deixarem de ser nas segundas, e o nosso quadro vai continuar sendo na segunda, Sim. tá? Mas as edições do Oscar aí eram domingo, né? E foi a primeira edição realizada no Kodak Theater, em Hollywood, né? Hoje, o Kodak Theater ele foi criado em 2001, e a partir de 2002 até 2013 foi o local do Oscar. Ah, um local novo. O Kodak Theater. Depois mudou o nome, deixou de ser Kodak, né, e passou a ser Dolby Theater, que até hoje, né, aí, né, fica lá na Hollywood Boulevard, porque as outras cerimônias não eram exatamente em Hollywood, né, elas eram em outros locais de Los Angeles, ou no centro, ou mais próximo à Venice, né, e não era em Hollywood, e aí passou a ser em Hollywood. Eu tive a oportunidade de visitar o Dolby Theater, né? E é legal a experiência, a visitação, assim. Tu passa pelos bastidores da onde grandes vencedores do Oscar passaram, né? É aquela Legal. coisa, né? E é uma edição que tem aí 5 filmes importantes, assim, né? Pelo menos um deles eu diria que é um filme marcante. Mas que não é o primeiro que a gente vai comentar. Tá. Não sei qual que tu tá falando. Porque o marcante pra ti não é o mesmo marcante pra mim. Não, mas eu digo marcante em relação à história do cinema. Do cinema, tá. A história do cinema. Tá, eu acho que eu sei qual é. O primeiro filme, então, que a gente vai falar que venceu o Oscar, que é Uma Mente Brilhante. Tá aqui a mídia física, né? Dirigido pelo Ron Howard, vencedor de 4 prêmios, incluindo o melhor filme, atriz coadjuvante, diretor. E, bom, a história é baseada em uma história real, né, do matemático John Nash, e o filme retrata um pouco das suas perturbações, ao mesmo tempo genialidades, né, a luta dele contra a esquizofrenia, e como o amor e a perseverança ajudaram a transformar sua vida, né, em relação justamente à sua companheira.
lá pelos anos 2010, inclusive o casal acabou falecendo num acidente de carro, né? Então também tem essa fatalidade. Claro que o filme não aborda isso, o filme Claro. termina em 2001, ali é a época do filme, né? E eu lembro, inclusive, que na cerimônia do Oscar eles estavam presentes. Ah, que legal. Foi interessante, assim. E tu gosta de Uma Mente Brilhante? A Beautiful Mind. Gosto bastante. Gosto bastante porque, assim, ó, eu nunca fui uma aluna nota 10 em matemática, mas me chama muita atenção e aquelas cenas que ele faz os cálculos nos vidros do quarto dele e mexendo as mãos, assim, e fazendo os cálculos, eu acho muito legal. E quando os números ficam passando, assim, e aquela mente perturbada dele tentando achar uma fórmula para ele poder, né, ter sucesso lá naquela faculdade. Porque a luz vai acender, ele tá no lugar, e a luz começa a acender, assim, né, como se fosse um... Ele consegue enxergar os números e fazer as conexões, muito legal, né? é muito legal. A primeira vez que eu acho que eu vi no cinema esse filme, não tenho uma memória tão clara assim, se eu vi ou não no cinema, eu sei que eu vi na época, né? E eu lembro que era um filme legal, um filme bom de ser visto, né? Assim, mas tem algumas questões que a gente não vai comentar aqui, que são spoilers, né? Mas que eu lembro que quando eu vi o filme pela primeira vez, aquilo lá eu matei a charada ali, né? Que são essas coisas que vão acontecendo que, né, enfim, mentes perturbadas, né? O filme se passa também no contexto de Guerra Fria, né? Então tem toda aquela questão também da ameaça, né, dos comunistas e tal, a questão de Cuba ali muito presente, né? Então tem todas essas questões meio de paranoia, né, ali que o filme trabalha, né? Mas eu acho a atuação do Russell Crowe uma atuação boa, né? Não tão boa que nem no Informante, por exemplo, que eu acho lá ele genial, né? E, enfim, ele foi indicado ao Oscar, mas não ganhou, tá? Eu acho, quando tu fala assim, o papel do Informante é melhor, eu sempre dou mais valor ao papel quando a pessoa tem que... parece que faz um esforço maior quando ele tem algum problema de saúde. Então eu acho que a atuação, a pessoa tem que fazer o esforço e eu acho que ela dá tudo de si para aquele papel, então eu acho que o mérito é maior do que um papel mais, vamos dizer, normal. Quando o ator tem que se colocar à prova, né? Isso. Eu penso isso em relação aos atores que fazem músicos, né? E aí tem que aprender a cantar, a tocar, quando fazem isso, né? Claro. Porque tem ator que só simula, né? E, enfim, a gente vai chegar num momento que a gente vai falar de um, né? Mas esse filme, que tu falou sobre, em algum momento ele se casa, né? E aquela pessoa que tá com ele, aquela companheira, ajuda bastante ele. Ela fica até o fim, porque quando ele começa a dar sinais de esquizofrenia, ela não sai do lado dele, né? O tempo inteiro. Então ela tá sempre ali junto. Então realmente ajudou bastante ele. É uma grande atuação da Jennifer Connelly, inclusive, né? Acho que ela tá muito bem nesse papel. E ela ganhou o Oscar de atriz coadjuvante, né? E, enfim, eu acho que retrata bem essa questão da importância também da família, da confiança, né? De tudo que... Porque seria muito simples, né? Tu abandonar uma pessoa nesse estado, né? Claro, seria mais fácil para ela. Sim. Mas é que ali tem toda a questão do amor entre eles. E o que uma vez a gente conversou sobre a questão quando ele, no final do filme, ele ganhou o prêmio Nobel. Que tu falou que aquilo não tinha te agradado muito. Não foi? Tu não comentou? Comentei, eu acho que quando a gente assistiu, né? A gente não costuma fazer comentários, mas eu lembro que aquilo lá me parece um Oscar bait daqueles, né? Vamos colocar aqui uma cerimônia de premiar, de reconhecimento, que depois vai chegar o Oscar, ele vai fazer algo... eu já achei o máximo, ela não gostou tanto. Eu acho que assim, a trajetória do matemático, ótimo, acho que, né? De fato, ele ganhou o prêmio Nobel e tal, mas no filme eu acho que não, sabe, não era necessário. Aquilo ali meio forçação de barra, né? O diretor, assim, ele aposta uma coisa, ele vai levando, vou botar um pouquinho mais aqui, ó, e bota ali, né? E aí, claro, ganhou vários prêmios, ganhou reconhecimento e tal, mas pra mim deixou o filme mais frágil. Tá bom.
Mas assim, né? Não acho um filme ruim, Sim, tá? sim. Que nem outros, por exemplo. Tá. Mas acho que poderia ser um filme, assim, eu não gosto de matemática. A partir do filme eu continuo não gostando de matemática. Ou seja, não é um filme que fez eu gostar de matemática. Acho isso um problema, né? Eu gosto de matemática no raciocínio lógico, eu adoro. Mas eu não era aluna nota 10, como eu Não. falei, mas eu gosto bastante de curiosidade, assim, de... O único exame que eu peguei na vida no ensino médio foi em matemática. Não, eu não peguei exame em matemática. Talvez tenha algum trauma Eu presente peguei aí em também, química. né? É, mas passei com Química eu 9. quase peguei. Né? A minha madrinha me ajudou aí na época que eu tava precisando, que é formada em, né? Sim. Formada em química, né? Me ajudou aí para superar essa barra na época, né? Mas foi difícil também, olha. Né? Uma Mente Brilhante, quem quiser assistir, tem no Netflix. Aí, ó. Programação. É filme pra ver no Natal? Será? Eu tô pensando que tem umas partes que é na neve, assim. É que o Natal no Brasil é no verão, é no né? verão lá, né? A gente que quer tentar trazer o clima natalino inverno, mas não dá certo, né? O Papai Noel que não fica feliz com isso. Né? O pessoal que se veste de Papai Noel aí não se agrada muito. Ótimo. Uma Mente Brilhante, A Beautiful Mind. Seguindo, eu vou trazer agora um filme que eu gosto, tá? Tá. Mas que não é o que eu falei lá no início, tá? Que é Moulin Rouge, Amor em Vermelho, né? Tá aí, do Baz Luhrmann, mesmo diretor do Elvis, né? Que, enfim, um dos primeiros filmes que a gente dialogou aí, viu junto, né? Então, é um filme marcante. Filme marcante, né? E que depois foi indicado ao Oscar também, né? Mas É. enfim, aqui é o Moulin Rouge com a senhora Nicole Kidman e com o senhor Ewan McGregor. O filme, ele faz uma mistura assim, é um musical, mas que ele traz músicas contemporâneas para jogar lá na época do Moulin Rouge, nos finado do século XIX para o início do século XX. Então ele faz uma construção musical bastante colorida, vibrante, né, e conta a história, aí sim, de um jovem poeta apaixonado por uma cortesã no cabaré Moulin Rouge, em Paris. E aí temos romance, drama, música pop. Eu acho as versões muito boas, tanto que acabei comprando o CD, né, do Moulin Rouge. Né, tem aí, ó, Your Song, né, cantado pelo Ewan McGregor, né, e também com Alessandro Safina. Tem versões do Lady Marmalade, da Christina Aguilera, Natural Boy, do David Bowie. Tá, Nicole Kidman canta também várias músicas, né? Então, gosto bastante da trilha sonora. E os atores também se colocaram um desafio, né? Eu gosto muito desse filme, acho que ele é um filme que, assim, em geral, quando tu vai retratar um cabaré, e tem uma versão de um filme lá da década de 50 ou 60 do John Huston, que também se chama Moulin Rouge, que vai por um outro caminho, né, que não é tanto do musical. Aqui, a tendência seria pensar o cabaré aquele local da perdição, né? E é uma mistura disso que ele faz, na verdade, né? Porque ele coloca que tem isso, mas que ao mesmo tempo tu tem um espaço de encontro e de paixão arrebatadora. Então eu gosto da forma como o Baz Luhrmann trabalha. Mas é um tipo de cinema bastante, digamos uma vanguarda do século XXI aí, né? Eu achei o filme bem diferente. Eu nunca tinha assistido, ouvi falar, com certeza, mas nunca tinha assistido. E achei bem diferente essa coisa que o Alexandre falou de músicas atuais colocadas naquele contexto. Achei bem estranho no início, não estava entendendo, aí depois aos poucos fui entendendo. Eu não sou muito fã de musicais. Como que não? Mas não sou. Se eu soubesse, não tinha te convidado para ver o Elvis, então. Não, mas é que o Elvis não é tanto quanto esse aí. Tá o bom. Elvis é mais falado Tá bom. que o Moulin Rouge. Mas as cenas, tem muita cena engraçada. Eu gostei bastante do casal ali. Claro que tem cenas dramáticas, bem dramáticas, mas as cenas engraçadas são muito engraçadas.
te diverte bastante com Tem as caras e bocas e com as performances. E tem o John Leguizamo, que faz o Toulouse-Lautrec, né? Que é o... Que é um pintor baixinho, que Tá. é baseado na história, que ele Tá. tá ali junto na... Que vive aquele mundo da Esborne ali, Aham. do Moulin Rouge, naquele período, né? Sim. E o Jim Broadbent faz o dono do cabaré, Aham. e o Richard Roxburgh, ele tem... O dono do cabaré... Fala. É o dono do cabaré, o Jim Tá, Broadbent, né? Esse aí, ele não interessa como é que tu tava, né? As meninas que trabalhavam lá, se tu tava doente, tinha que entrar em Tem que cena. trabalhar, né? E era a base de grito. E o Richard Roxburgh que faz o que tem interesse na personagem Satine, né? Que é Assim, que era pra ele se encontrar com ela e Exato. acaba indo o outro no pra lugar, justamente né? financiar o espetáculo do Exato. Moulin Rouge. Então ela ficou fingindo que tava gostando dele pra que ele pudesse colocar o dinheiro no espetáculo, enquanto ela tinha um caso com o outro que ela tava apaixonada, né? É bem divertido, eu achei bem divertido o filme. Você quer conhecer o verdadeiro Moulin Rouge em Paris? Então participe da promoção. Olha só Tinha uma que tá aqui. promoção? Tinha promoção e eu não participei. Ah, Perdi essa oportunidade de ver o Moulin Rouge. a primeira coisa que eu ia fazer era preencher isso aqui e mandar. Escreva um novo final criativo para o filme Moulin Rouge. Eu ia ter um novo final para o filme. Promoção da Revlon e da Aquele final Philips. triste lá, eu não... Eu escreveria outro. O final é triste? Eu achei um pouco triste. É. Mas logo do início a gente já sabe que o negócio não vai dar bem, porque mas... a narração ele já fala, né? Eu sei, mas eu sempre acho que dá pra mudar. Eu mesmo sabendo que, por exemplo, o personagem vai morrer, eu falei assim, mas será que não dá pra ele ficar vivo? Tu gosta das versões do Elton John, do David Bowie que tem no filme? Achei bem interessante. Como eu falei, eu nunca tinha visto um tipo de filme assim, com essas adaptações das músicas. E eu demorava, como eu não tinha assistido, eu demorava pra perceber que música era até certo ponto ali, que tinha parte do refrão, porque eram bem diferentes, né? E tu gosta da Paris do Baz Luhrmann? Porque inclusive ele faz uma brincadeira ali em certos momentos, né? Que a lua tem rosto, né? Sim. Fazendo alusão a Méliès, né? Tinha várias cenas que eles faziam ali na parte externa daquele lugar. Aquele lugar parecia, olhando assim, parecia um castelo, né? Aquelas cenas que eles faziam em cima, na parte externa, terraço, não sei o que aparecia bastante a lua. Que é uma parte mais alta de Paris, ali naquela região, né? De Montmartre. E aí a Torre Eiffel, por exemplo, fica longe, né, dali, né? Tu olha a distância, tem aquilo. É, muito bonita a cena. O figurino é muito bonito. Eu achei bem interessante. E esse tá disponível para assistir em algum lugar? Esse tá na Disney+. Olha só. Em mídia física, né? Você já sabe. Também. Na sequência, outro filmaço, né? Eu gosto desse aqui também, que é o Assassinato em Gosford Park. Tá aqui. É aquele tipo de filme meio que tu tem que investigar junto com os personagens ali do filme, né? É dirigido pelo Robert Altman, tem diversos personagens, né? É um desses filmes do Robert Altman característico, né? Com muitos personagens. Então, traz... ambientado numa mansão inglesa nos anos 1930, onde um assassino, durante um evento social, revela segredos e tensões entre os convidados e os empregados. Então é um thriller de mistério, né? E tu vai tentando descobrir quem, afinal de contas, é o assassino, ou são os assassinos, né? O filme tem no elenco, como eu já falei, né? A Kristen Scott Thomas, o Ryan Phillippe, a Maggie Smith, o Richard E. Grant, entre outros tantos, né? Muita gente, né? Muita gente, né? E tu gostou, Sim, né? Do Assassinato gostei. em Gosford Park? Gostei. Melhor roteiro original, ganhou o Oscar. Gostei do filme. Como tem muitos personagens, por quê? Porque eles fizeram esse encontro nessa mansão. Eram várias pessoas super ricos, né? Daí, cada pessoa convidada levava o seu funcionário, não sei como é que falava, a sua empregada, ou na época, acompanhante, alguém que fosse lavar sua roupa, os servos, servir né? sua comida. De certa forma, né?
cada convidado levava um empregado. Então, e aquela mansão enorme, aí cada hóspede ficava num quarto e os empregados ficavam no andar de baixo e eles que faziam todas as refeições, eles que serviam, davam banho, passavam roupa, lavavam roupa, faziam de tudo. Mas a primeira parte do filme, que foi, para mim, que eu me lembro, foi um pouco mais longa, até chegar na noite do assassinato, várias coisas acontecem, né? Coisas engraçadas e coisas tristes. Mas aí depois que acontece o assassinato, para buscar o assassino, todo mundo, todos os convidados e empregados entram na roda. A polícia chega e começa a chamar um por um para dar o depoimento. E daí começa toda a treta, né? Eu achei bem legal. Eu gosto também do filme, acho que ele consegue criar o ambiente, né? Por isso que demora bastante para acontecer o assassinato, né? É uma criação de ambientes, tu consegue ver, e o Altman salienta isso, né? A diferença das classes sociais. Sim, mas não dá para perceber assim naquela parte, por mais que seja mais longa que a parte final, tu consegue identificar quem poderia ser? Não, naquela parte inicial não, Mas quando acontece, sempre fica aquela coisa, a câmera foca em algumas pessoas, para dizer onde aquelas pessoas estavam naquele momento. E aí, claro, as motivações, depois tu vai conectando as coisas, né? Acho que é muito bem feita, assim, essa construção. E eu não diria que é tipo os da Agatha Christie, né? Ainda que possa ter alguma reminiscência, né? Porque o foco até não é tanto no investigador, né? Mas sim uma da situação ali que acontece, né? Mas tem um plot no final, né? Tem um plot final que não dá pra contar pra não estragar a experiência de vocês, mas né? é bem legal, bem interessante. E esse filme tá disponível em algum lugar para as pessoas verem? Também no Prime. Também está no Prime. Assassinato em Gosford Park. Uhum. O filme seguinte é Entre Quatro Paredes, In the Bedroom, indicado a 5 Oscars, dirigido pelo Todd Field. Tá aí a mídia física, tem o Tom Wilkinson, a Sissy Spacek, a Marisa Tomei. E esse é um filme que o tema é bem forte, né? Porque, afinal de contas, traz a história, né, dos pais que perdem um filho, né? Uhum. Então, um filho adulto já, assim, de adolescente para adulto, vamos colocar assim, né? Mas, então, o filme trata desse tema, né? E como que se dá, digamos, o passo seguinte a isso, né, a partir de um assassinato, né? E é um filme forte, assim, trata de vingança, perda, né? Acompanha um casal que enfrenta a trágica morte do filho, né? E aí explora situações humanas, situações extremas, né? Eu vi, eu acho que pela segunda vez agora contigo, e eu acho que a impressão que eu tive na primeira vez foi muito parecida com agora, assim, é um filme bom, mas também não é tudo isso, né? É um filme bom, tá? Agora, se é um filme que merece estar na lista dos 5 melhores do ano, aí é campanha, discussão, né? A gente não vai julgar. Quais são os outros filmes que estão no fim a gente fala um pouquinho os outros que eram do mesmo ano, né? Mas, enfim, os 5 tá entre os 5, né? Então tem esse poder, né? Talvez é o filme mais, assim, intimista, né? De todos esses aí que, né, junto com né, o que ganhou o Oscar, né? Que também tem uma abordagem um pouco mais íntima, né? Mas eu lembro que a Marisa Tomei, que já tinha ganho o Oscar nessa época, né? Ela tava no filme e aí ela aparece como uma figura importante na história, mas que em certo momento ela some do filme. Sim. Né? Então ela desempenha uma função muito coadjuvante, padrão, assim, ela tá ali presente e depois ela como se não existisse mais. Tu gostou do Entre Quatro Paredes? Gostei. O que eu me lembro, assim, é que ela tinha um relacionamento, né? E tinha um filho. E que ela separou. Só que... E dela começou a ter um relacionamento com um rapaz mais novo. E só que o ex-marido
tava sempre atrás dela, perseguindo ela. E foi bem no início que aconteceu já a tragédia, né? Foi bem no início do filme, assim, não enrolou muito já. Por isso que não é um spoiler, a gente pode falar isso, exato. né? É bem no início já acontece isso, porque o ex-marido dela vai lá e o namorado. E aí que começa, a partir dali que começa os pais do guri que morreu, teve o julgamento dele, aí ele foi solto, foi preso, uma função toda, e daí que começa o desenrolar, que daí acho que a gente não vai falar o que acontece, mas eu também mudaria um pouquinho o final. Eu sempre quero mudar o final. Porque se o final não tá como a Melissa quer, o filme já não ganha tanta nota. Tem que ser assim, redondinho. Tem que ter, né? Mas tudo bem. Tu me ajuda? Ajudo, claro. Mas não sei se tu vai querer que o roteiro, fazer o meu roteiro, porque o meu roteiro vai ter começo, meio e fim. Não, de repente a gente bota o meio no início e o fim no começo. Quem sabe, né? Eu gostei bastante do filme. Mas ele é bem pesado, bem tenso e triste. Triste. Porque... A questão dos pais ali, né? Como fica aquela situação. Eu acho que é o filme que a Sissy Spacek mais fuma, né? Ela tá toda fumando, não sei se tu lembra. Eu lembro. Ela é maestrina, né? Uhum. Ela tem lá porque é uma cidadezinha lá, né? Ao contrário do filme anterior que a gente falou, esse tem poucos personagens. Pouquíssimos personagens, é um filme bem mais... E assim, tem essa relação ali do casal e tal. O Tom Wilson faz o pai e ele é médico, né? Então ele tem a premissa de salvar e cuidar vidas, né? E aí ali ele tá enfrentando um outro dilema que também se coloca. E a gente já falou em outros filmes a situação de quando um casal perde o filho. O que acontece com cada um deles é totalmente diferente. O que a pessoa sente e como ela segue a vida. A gente já falou em outros filmes sobre isso, né? E é bem complicado. São duas pessoas diferentes que criaram uma pessoa, porém, quando tu perde, tu não vai sentir a mesma coisa. Toda perda ela é impactante, né? E na forma como acontece, então, né, também gera isso. E Todd Field, né, dirigindo aí um filme também, um grande diretor que fez poucos filmes na carreira, né? A gente vai falar de mais alguns deles na sequência, que foram indicados também, né? Mas é um diretor que, digamos, ele seleciona bem os temas que vai abordar e que vai tratar. Esse filme está disponível no Prime também. É isso. Fechamos o Oscar? Não, agora tem aquele que falou lá no início, que agora eu me dei conta de qual é, porque ele vai aparecer nos Oscars seguintes. Isso. Estamos falando, senhoras e senhores, de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, dirigido pelo Peter Jackson. É o início da épica jornada de Frodo Bolseiro, Frodo Baggins, né, para destruir Um Anel, né, My Precious. Filme de fantasia aí, repleto de aventura, trabalha com as questões de temas como amizade, universo da Terra-média, né, cenários grandiosos da Nova Zelândia. Eu tenho algumas coisas desse filme, né, a gente assistiu a edição estendida. Eu sei que não é a versão do cinema, a que foi indicada ao Oscar, por exemplo, não foi essa. Mas é a edição que tem que ser vista hoje, né? É a edição completa, né? A padrão aí do Peter Jackson, né? São algumas horas, boas horas de encanto, né? A edição estendida, mas eu também tenho a versão de cinema, né? Na época que saiu. A versão widescreen. Essa edição bonita até, ó. Ela tem todo um trabalho, edição dupla, né? E tá aqui o Frodo com Um Anel. E além disso, é um livro que eu tentei ler na época que eu comprei, né, os livros, mas acabei não lendo. Mas ele é um livro difícil de ler? Porque aí que tá, né? Eu não me conectei. Eu primeiro assisti ao filme e depois eu fui ler o livro. E eu lembro que eu tava com muitas coisas de faculdade, aquela coisa toda, né? E eu acabei não
digamos, não entrando no universo da Terra-média, né, do Tolkien, né? Mas sei que tem muitas pessoas que dizem que, inclusive, teria que ter começado por outro livro, né, que é o Hobbit, e eu fui tentar ir direto pro Sociedade do Anel, acabei não lendo, mas eu ainda tenho a pretensão de lê-lo, tá? Então, quem sabe a gente faz uma leitura 2? A gente pode tentar. Podemos sentar, né? Então, a gente vai ter visto todos os filmes já, Sim. né? E também tem a trilha sonora magnífica do Howard Shore, né? Que eu acho uma das trilhas mais bonitas, assim, que se conectam, né, com o universo do filme, né? Com os cenários, com o tema e tal, né? E eu gosto muito, né, da Sociedade do Anel, mesmo sabendo que é um filme de abertura do universo, né? Não é um filme exatamente que tem... É um filme de abertura, mas que tem um final. Tem um final e uma abertura para o próximo. O final daquela história. Sim. Tá ali, finaliza e abre pro próximo. Sim. Mas eu acho que é muito bem feito nesse caso. Tá? Tu já tinha assistido Senhor dos Anéis? Eu lembro de ter assistido de repente em alguma sessão da tarde na televisão, partes. Porque eu lembro do nome de alguns personagens, muito poucos, Frodo, mas eu lembro. é difícil Frodo, não lembrar, né? O Sméagol, o Sam. É Sméagol ou Gollum? Não, pra mim é Sméagol. Tu gosta da versão boazinha, né? O Gollum é malzinho. O Sam, que tu citou, que é o amigo do Frodo. Sim, que é o braço direito, esquerdo, perna. Eu não sou muito fã desse tipo de filme. Não sou muito fã do Senhor dos Anéis, desculpem os fãs, tá? Mas é o que eu acho. Aí... Ficou em último lugar na tua avaliação, né? Não ficou. Não, tem outro que ficou. No teu Letterboxd não ficou? Não ficou. Tem outro que ficou abaixo. Mas eu gosto de todo... Eu gosto do cenário, eu gosto dos efeitos visuais, eu gosto da grandiosidade do filme. Aquela coisa do... Eles formarem uma equipe, um grupo. Eram 9 pessoas, né? Tinha elfos, tinha anão, tinha o anão é bom, né? O anão é sensacional. É o meu preferido. John Rhys Davies. Ele é o mais engraçado, é o que eu mais gosto. E eu tenho uma opinião sobre o Frodo, assim. Será que eu posso dar? É uma opinião não muito popular, né? Será que eu posso dar? É tua opinião. É que ele é meio bobo, né? Porque... todo mundo, ele só tem o poder de estar com o anel, porque partir pro ataque mesmo e defender aquilo não é ele que faz, são os outros que estão ao redor dele. Desculpa, galera. Mas eu acho que essa é a mensagem, né? Mas é que, ele leva a fama e ele não faz nada. Desculpa. Mas eu acho que essa é a mensagem justamente porque se os outros tivessem um anel... os outros usariam um anel, eles seriam corrompidos pelo anel. Tá, então ele tá ali pra proteger o anel pra não ser usado. Porque a alma dele é pura, pela pureza dele, que às vezes soa realmente... um pouco bobo, um pouco inocente, meio, né, só isso. Mas eu gosto do filme, assim, no geral. Acho o filme um pouco longo, né? Porque é uma jornada, né? Então tem que mostrar todo o trabalho. É um épico de fantasia, né? Tá. E a gente viu a versão estendida. Tu tem esse prazer, inclusive, de ter a experiência completa. Verdade. Colocou, não, a gente tem que assistir a versão estendida. Então, é uma experiência. Tenho mais 2 filmes do Senhor dos Anéis para assistir em versão estendida. Esse é o primeiro. Que coisa linda, né? Eu achei isso a coisa mais linda do mundo. Isso é uma prova de amor também. É, verdade. Esse eu não lembro quantas horas tinham, mas... umas 3 horas? 3 horas e pouco. Tá bom. 3 horas e meia, se eu não me engano. Eu dei uma nota ok. Eu gosto... Mas eu gosto mais do anão. O anão, né? O Legolas, tu não é muito fã. O Legolas faz umas coisas que eu vou te dizer, né? Eu fico pensando, quando ele é aquele que tem as flechas. É um elfo, né? Ele é um elfo que atira flechas, né? E que briga toda hora com o anão. E aquele compartimento das flechas sempre tem flechas, né? Porque ele... todo tempo as flechas vão aparecendo ali, né? É um filme de fantasia. E ele não erra nenhuma flechada, erra. né? O cara é um ninja, né? Não podia ser um elfo, podia ser um ninja. É um ninja. Ele é bom de mira. Essa primeira parte eu devo ter visto
olha, eu vi no cinema, porque eram aqueles filmes que estreavam sempre nesse período do ano, era sempre no fim do ano, ou no Natal, ou no Ano Novo, era, né, nesse finalzinho assim, estreava o filme, e eu lembro que eu ia pro cinema ver esse filme, né, porque não, é o tipo de filme que tu tem que ver com tela grande, com som potente, com tudo que tu tem direito. Pipoca, refrigerante. Esse é um filme que pode consumir pipoca, né? Pode ter ali refrigerante ou água, né? Então eu acho que sim. Eu acho que sim. Tá. Só não pode tomar muita água ou refri, porque senão tu vai ter que ir no banheiro. Não, levantar para ir no banheiro. Não sei se vocês ouviram o programa da Rádio Matinê na segunda-feira da semana passada, que o Alexandre e o Alexandre Labella falaram sobre as regras do cinema. Vocês têm que ir lá no YouTube. Regras de convivência. Vocês têm que ir lá no YouTube e assistir, porque tem muita gente sem noção no cinema. Ai. Pois é. E esse, dá pra ver em algum lugar? Esse tá no Prime. No Prime. A versão estendida? Acho que não. Acho que tá no HBO Max a versão estendida, tá? É? Eu acho que sim. Tá, então pode ser. Eu acho que parece que eu vi. Porque eu tenho mídia física, eu vejo mídia física, né? Que, enfim, mas eu acho que tem no HBO Max. Certo. É isso. Então, é isso aí. 5. Nesse ano de 2002, também tivemos outros filmes, né? Um dos que é considerado um dos melhores filmes do século XXI, que é o Cidade dos Sonhos, do David Lynch, mesmo diretor do Homem-Elefante, né? Tava nesse Oscar indicado na categoria de diretor, mas não foi indicado para filme. Olha só. Eu acho que é aquelas coisas que o tempo vai mostrar que foi um erro, né? Normalmente não acontece, sempre o diretor é indicado, o filme também. Não, mas acontece. Às vezes eles, né, fazem, ainda mais nessa época que eram menos indicados a melhor filme, né? Sim. Também tem o Dia de Treinamento com Denzel Washington, que ele ganhou o Oscar por esse filme. Falcão Negro em Perigo também. A Última Ceia com a Halle Berry, que lhe deu o Oscar de atriz, é desse ano. Outro filme que também... tem um filme aqui que tu adora. E tava nesse ano e não concorreu a nada. Não, teve várias indicações, mas não ganhou nenhum, eu acho. Quem? O Fabuloso Destino da Amélie Poulain. Não ganhou nada. Foi indicado na categoria de filme em língua estrangeira, eu acho que fotografia, alguma coisa assim. Nossa, esse filme é sensacional. Ele tem várias indicações, né? Mas acabou não conquistando o prêmio, né? Porque nesse ano, quem ganhou... e tem outro! Tem outro! Ai, meu Deus. Lagan é desse ano, Era Uma Vez também... na Índia. A Coragem de um Povo. Verdade. Dava pra tirar aqui, ó. Dava pra tirar. Se fossem 10 indicados, talvez botaria o Lagan aí, né? Dá pra tirar 3. Lagan ou o Fabuloso Destino da Amélie Poulain? Qual? Mas que comparação, e agora, pra qual tu... Índia. Lagan, olha só. E não gosta de musicais, né, pessoal? Tá bom. Eu disse que não sou fã de musicais. Tem gente que é fã de musical. Outro filme que é desse Oscar é o No Man's Land, também, que é um filmaço, também, foi o que ganhou o filme em língua estrangeira. É o filme bósnio, né, que é o Terra de Ninguém, título no Brasil. Esse também é o ano que nós temos, pela primeira vez, uma categoria de animação. Foi criada a categoria. Bela e a Fera. Depois de muitos Oscars, né? E aí a Disney sempre presente e tal. E curiosamente, nesse Oscar tinha 3 indicados: Monstros S.A., muito bom. Jimmy Neutron. Isso não vi. E o Shrek, que venceu. O Shrek é melhor. E eu acho que é isso, né? Não sei se... de blockbuster, né? Do Pearl Harbor, aquela bomba, né? Do Michael Bay, né? Mas estava aí. É de guerra, né? É filme de guerra, né? O Inteligência Artificial também. E o Amnésia, né? Do Christopher Nolan. Acho que Inteligência Artificial eu já assisti. Então, né, outros filmes. Além, claro, dos 5 filmes indicados na categoria, né? Recapitulando: Uma Mente Brilhante, Moulin Rouge, Assassinato em Gosford Park, Entre Quatro Paredes,
O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. O Oscar foi para Uma Mente Brilhante. Melissa, para quem você dá o Oscar? Uma Mente Brilhante também. Olha Vou com a só. Academia por causa da matemática, por causa do Russell Crowe e toda a história da vida dele, do Ok, personagem. do John Nash. É. Ok, certo. Segundo os meus cálculos, eu não darei o Oscar para Uma Mente Brilhante. Eu estou em dúvida, na verdade. Ah, tá enrolando. Eu estou em dúvida entre o Assassinato em Gosford Park, mas eu vou dar o Oscar para O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, porque eu acho que é uma abertura de universo tão bela, tão cativante, com os personagens, os atores escolhidos, eu acho que caíram bem ali nesse papel, né, em cada um. Eu acho que cada um expressa também um pouco o poder da amizade, né? O poder da amizade e das relações. O Sean Penn tá muito bem no filme também, né? O Viggo Mortensen, né? Pô, baita ator aqui, né? Fazendo um papel que, né? Hoje tu olha, tá ali, né? É o personagem né? Do Senhor dos Anéis, né? Então, eu vou dar o Oscar para a Sociedade do Anel, já de cara, assim, no primeiro ano, né? Porque eu acho que ele, apesar de ter a sequência, é um filme que tem início, meio e fim, né? E a gente sabe que vai ter sequência, mas o filme em si termina. Né? Não é aquelas coisas que às vezes, assim, vou acabar aqui, mas vai ter sequência, tá, pessoal? Que nem então, né, a gente viu recentemente aí com o filme, enfim, de bruxas e enfim, tá? Então, meu Oscar vai para a Sociedade do Anel, Senhor dos Anéis. Certo? E também para celebrar um Natal, né? É um filme bonito, um filme que tu pode ver nesse período de final de ano. Sim. Tá? Ver os três, inclusive. Versão estendida. Versão estendida, claro. Reúne a família, bota assim, imagina assim, um baita de um balde de pipoca reunido assim, galera, e vamos botar e começa aquela musiquinha, né? Muita pipoca. Pô, aí o The Shire, né, o condado lá, lindo demais. Bom, não esqueça de seguir os nossos canais, né, tanto no Instagram quanto no YouTube, compartilhar com os amigos, comentar, deixar lá para qual você daria o Oscar. Acho que a Sociedade do Anel mereceria já um primeiro Oscar, sabendo que vão ter outros dois, ou ficou em boas mãos ali com Uma Mente Brilhante, ou tu acha que o Moulin Rouge não poderia ter vencido também pelo vanguardismo do século XXI aí, né? Enfim, então comente, se inscreva, né? Desejo aí boas festas, né? Vocês todos, aproveitem junto às famílias, e é isso, né, Melissa? Feliz Natal para todos e até o próximo vídeo.